Como é que eu baixei de paraquedas aqui nos Estados Unidos? Senta que lá vem história. Gente, quem assistiu o primeiro vídeo vai lembrar que eu falei sobre uma instituição que eu trabalhei, o Patronato São Luís, lugar que até hoje eu tenho o maior carinho. Mas para quem ainda não assistiu, o link do vídeo vai estar na descrição. Corre lá para assistir, vale muito a pena. Bom, em um momento da minha vida, por mais que eu amasse o que eu fazia, eu senti que eu precisava de algo mais. Eu queria voar, eu queria ir além, ter oportunidade de ajudar mais pessoas. Eu sempre tive essa paixão em ajudar o próximo, cuidar do próximo. Só que as cobranças que foram surgindo me fizeram ver que ali eu já não estava mais podendo ajudar da mesma forma que eu ajudava antes. Eu estava querendo, assim, novas experiências. Eu pensei em começar uma faculdade, né? Mas fazer faculdade onde eu morava era muito caro. Então, quando eu fiz aquela matemática de quanto eu ganhava e quanto custava uma faculdade, gente, foi um verdadeiro balde de água fria para mim. Além disso, na época não tinha uma faculdade federal em Formiga e meus pais não tinham como pagar para eu ir para outro lugar onde tivesse uma faculdade federal, né? Então, os planos de ingressar em uma faculdade já não estava mais em questão. Mas eu quero dar um conselho para vocês, gente. Se vocês tiverem a chance e a oportunidade de fazerem uma faculdade, façam, mas escolham aquela que realmente vocês gostam. É muito importante para o sucesso de vocês. Eu não tive a oportunidade, mas eu sei a importância que um curso superior tem. Então, até que um dia, quando eu ainda trabalhava no Patronato São Luís, nós recebemos uma visita de um senhor que morava em Nova York. Aí eu perguntei para ele como era a vida em Nova York e outras curiosidades sobre os Estados Unidos. Eu fiquei bastante empolgado e logo eu pensei, gente, eu quero conhecer os Estados Unidos. Só que na minha cabeça, gente, isso era algo muito simples. Era só comprar uma passagem e pronto. Eu não fazia ideia do quanto eu estava errado. E esse foi um segundo balde de água fria nesse curto espaço de tempo. Mas eu não desisti do sonho. Eu estava focado, eu sabia que eu ia correr atrás. Então eu entrei em contato com esse senhor, né, que visitou o patronato, e ele me explicou melhor sobre essa questão burocrática. Ele me explicou que tinha todo um processo para isso, que eu precisava de um visto, e me explicou todos os passos que eu precisava seguir. E depois de reunir todas essas informações, eu decidi iniciar o processo. Primeiramente, tirando meu passaporte, né? Gente, quando eu tomei essa decisão, eu ouvi de muitas pessoas para eu tirar meu cavalinho da chuva, de que aquilo ali não era para mim, que era impossível. Vocês acreditam que até o fotógrafo que foi tirar minha foto do passaporte fez alguns comentários para tentar me desmotivar? Mas eu não deixei não, que esses comentários negativos me influenciassem. Eu fui em frente. Então eu contatei um agente de viagens que levava pessoas ao consulado do Rio de Janeiro para tirar o visto. Eu estava certo do que eu queria. Então eu consegui ir até o Rio de Janeiro para realizar essa entrevista. Eu decidi usar os recursos que eu tinha ao meu favor, que era a minha honestidade e falar a verdade. Gente, naquele momento eu falei com o meu coração, sabe? Eu disse o quanto eu queria conhecer os Estados Unidos, a Broadway, o quanto eu me interessava por trabalhar com crianças, e eu levei uma carta dessa instituição onde eu trabalhava. E o mais interessante de tudo é que eles nem me pediram minha carteira de trabalho. Quando eles viram a carta e que eu trabalhava numa instituição filantrópica, eles só me falaram: espero que você tenha uma boa viagem e que possa aprender muitas coisas por lá, principalmente quando você estiver conhecendo Nova York, para trazer uma bagagem, né, cultural para essas crianças. Nossa! Gente, nem parecia real, mas aquilo realmente estava acontecendo comigo. Então, eu fui para os Estados Unidos, conheci Nova York, onde eu tive a oportunidade de reencontrar e contar com o apoio daquele senhor que visitou o patronato e também de outra grande amiga. Eu sou muito grato a eles, muito mesmo. Gente, e finalmente eu pude conhecer a Broadway.
que era um dos grandes sonhos que eu tinha na minha vida. E quando eu voltei para o patronato, eu compartilhei com as crianças as minhas experiências que eu tinha vivido nos Estados Unidos. Nossa, foi algo maravilhoso, inesquecível. E depois de algum tempo, eu decidi ir outra vez para os Estados Unidos, mas dessa vez para São Francisco, visitar uma prima que estava morando aqui. Quando eu cheguei na cidade, nossa, foi amor à primeira vista, mas eu me encantei com tudo aqui. E embora eu ame muito o Brasil, eu não conseguia mais me imaginar morando em algum lugar diferente de São Francisco. E assim aconteceu. Hoje eu moro aqui e quando eu decidi morar aqui definitivamente, eu tive a ajuda de muitas pessoas que me deram suporte emocional e também financeiro, porque eu só tinha dinheiro para me sustentar aqui por pouco tempo. Gente, isso tudo foi a realização de um sonho, mas também um período assim de bastante insegurança. Eu pensei várias vezes em comprar uma passagem de volta porque em determinados momentos eu sentia muito medo. Era tudo muito novo para mim. Nesse período, o que mais me sustentou foi uma promessa que eu tinha feito para mim mesmo, que eu só iria voltar se eu ficasse sem ter onde dormir e onde comer. E graças a Deus, gente, isso foi algo que nunca me faltou. Nunca me faltou trabalho, mesmo ganhando pouco no início. Eu lembro até uma coisa que eu fazia nessa época. O prédio onde eu morava tinha muitos brasileiros e como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu fiz amizade com quase o prédio inteiro. Então, gente, o que eu fazia? Como eu tinha que comer, mas eu estava com pouco dinheiro e precisava economizar, eu batia na porta das pessoas na hora do almoço e na hora do jantar também. Sabe, quando já estava com aquele cheirinho de comida boa, vocês sabem do que eu estou falando, né? Aí eles me falavam: ah, que bom que você veio, já que você está aqui, quer almoçar com a gente? Gente, e qual vocês acham que era a minha resposta? Na hora eu aceitava. Eu não pensava duas vezes. Eu comi foi muita comida boa e deliciosa, e em especial muita comida goiana. Inclusive eu quero deixar aqui o meu agradecimento a essas pessoas que me alimentaram bastante nesse começo da minha jornada. Muito obrigado, gente, do fundo do meu coração mesmo, muito obrigado mesmo. E o meu primeiro trabalho aqui foi limpar a casa. Eu tenho muito orgulho disso, pois foi com esse trabalho que eu conseguia pagar minhas despesas. A partir daí eu fui conhecendo outras pessoas. Eu também comecei a ir para a escola para fazer aula de inglês. E isso é uma coisa legal que tem aqui, porque não importa muito se você é legal ou não, eles deixam você participar dessas aulas de inglês, que aqui é conhecido como ESL, English as a Second Language, o inglês como segunda língua, né? E lá na escola eu conheci mais pessoas, e isso me fez trabalhar com mais brasileiros aqui, e foi daí que eu consegui começar a ganhar mais um pouquinho. Depois eu posso até contar mais histórias dessas para vocês em outros momentos, porque são muitas histórias, gente, e se eu for contar todas, o vídeo vai ficar muito longo. Enfim, depois eu conheci um amigo que trabalhava num asilo, que aqui eles chamam de nursing home. Eu fui trabalhar nesse asilo, onde eu tive a oportunidade de aprender muito. E lá eu conheci um mexicano que trabalhava como cuidador dos idosos, né, caregiver, assim como era o que eu fazia também. E ele me apresentou a uma família fora desse asilo, né, em que eu conheci um senhor com quem eu trabalhei como cuidador, e também eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. Então eu continuei conhecendo muita gente, até que certo dia eu conheci uma moça que se tornou muito minha amiga. Eu estava na estação do Barcha aqui, que é a estação de metrô, e ela estava cuidando de uma menina que estava numa cadeira de rodas. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o carinho com que ela cuidava dessa criança. E esse carinho fez algo que me fez querer ficar perto dela. Mesmo com meu inglês bem mais ou menos, era engraçado, porque eu falava um pouco de espanhol, então a gente se comunicava assim, metade inglês, metade espanhol, porque português ela não entendia. A gente então começou a ter um convívio e ela passou a conhecer um pouco mais sobre mim, que eu trabalhava cuidando de idosos e também gostava muito de trabalhar com crianças e já tinha muita experiência nessa área. Foi aí que eu costumo dizer, gente, que a minha vida criou um novo sentido, um novo rumo. Ela falou para mim sobre ser nani.
trabalhar como babá aqui. Ela foi a pessoa que me introduziu a esse universo. E a partir daí eu estava me deparando com um novo sonho. O sonho de me encontrar em uma profissão, de escolher uma profissão que também me escolheu. Por hoje é só, gente. Já falei demais, né? No próximo vídeo eu iria contar para vocês detalhes do que é exatamente ser nani aqui nos Estados Unidos. Mas depois de vários pedidos eu decidi postar nessa sexta-feira agora uma reflexão sobre o que o mundo está vivendo hoje, sobre a pandemia. Pois esse é um assunto que mexe bastante comigo e eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre ele. Mas eu prometo que na próxima terça-feira eu volto com um vídeo explicando para vocês o que é exatamente ser nani aqui nos Estados Unidos. Gente, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um post no Insta introduzindo esse assunto, esse universo nani. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês comentam no post, que eu vou estar respondendo aqui para vocês. O que vocês acham? Não esqueçam também de seguir o Instagram do canal, @Universo do Rony, e deixar lá sua pergunta. Um grande abraço, gente. Obrigado por fazer parte desse universo. Até a próxima e vamos que vamos mudar o mundo.